Nossa lição hoje é a lição de número 5. É uma lição especial porque a gente entra para algo que tem muito a ver com aquilo que a gente está caminhando dentro da nossa comunidade para revitalizar os nossos graces. Eu vou falar sobre isso. Mas a nossa aula de número 5 hoje é adoração e pequenos grupos. Então, a nossa ideia com as nossas lições é falar de temas que têm a ver com a vivência da nossa comunidade, ainda que é comum a muitas igrejas, mas cada igreja tem o seu próprio DNA, tem o seu próprio modo de fazer o seu trabalho evangelístico, de fazer o seu serviço de adoração. E nós estamos aí ao longo desses trimestres ensinando e mostrando um pouco do que é de como é que a gente faz dentro da nossa comunidade, o nosso serviço de adoração, as nossas orações, aquilo que a gente crê. Então e ao longo desse trimestre, nós estamos falando sobre a adoração. E hoje a gente começa falando desse tema tão importante que eu já tenho falado ao longo das aulas que a gente já tem estudado, que a adoração ela não pode estar confinada ao templo. Isso aqui eu venho repetindo frequentemente, que a nossa adoração ela precisa extrapolar o ambiente do templo, que a adoração ela precisa ser vivenciada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Então, em todos os momentos nós precisamos entender que a adoração precisa estar presente. Mas existe uma pesquisa feita por Schwartz que concluiu que a multiplicação constante dos grupos familiares, e quando eu falo em pequenos grupos, eu estou falando de grupos familiares, de grupos de comunhão, das células de algumas igrejas que adotam esse nome, e que essa multiplicação constante desses grupos é um princípio universal de crescimento da igreja. Então é ponto pacífico, a gente sabe que isso é real. A igreja que tem um programa bem elaborado, que tem uma ação bem elaborada nos graces, nos grupos de comunhão, nos grupos caseiros, nos pequenos grupos, nos grupos familiares, são vários os nomes que se tem, nos grupos domésticos, são vários nomes, mas a célula mas tem a mesma função, que é a expansão da igreja, a pregação do evangelho fora desse ambiente que é o templo. Uma igreja adoradora precisa derramar sua adoração perante o trono de Deus e diante dos perdidos, a fim de que eles sejam impactados pela presença de Deus no ambiente da adoração. Ou seja, é muito bom a gente adorar a Deus na casa de Deus, estarmos juntos em família, como nós estivemos ontem. É maravilhoso poder celebrar a Deus junto com os irmãos, adorar a Deus ali no culto, com uma boa música, com ministros de louvor, com os intercessores dando suporte de intercessão, com o ministro de louvor que vai à frente e conduz a igreja numa espécie de orquestração para oferecer a Deus a música em adoração. Mas muita gente não consegue ainda ter essa liberdade e tem certo preconceito de ir ao templo, de ir à igreja. Há pessoas que pensam que a igreja, que o templo é um lugar extremamente rígido. Então algumas pessoas que não têm ainda essa vivência com a igreja, que não se relacionam com Jesus, têm uma certa aversão a ir ao templo. É nessa hora que a igreja precisa sair dos seus ambientes, nesse caso do templo, e ir para as casas e derramar a sua adoração diante de outras pessoas. É claro que a nossa adoração, ela é colocada diante de Deus, ela é para Deus. Mas quando nós queremos que outras pessoas tenham essa experiência, a gente vai adorar a Deus no ambiente onde essa pessoa também possa se sentir confortável, e com certeza não existe nenhum ambiente mais confortável para alguém se sentir mais livre do que a sua própria casa. Então,
essa adoração derramada diante das pessoas pode acontecer dentro dos bairros, através, nesse caso aqui eu coloquei aqui, Grupo Altar de Comunhão e Evangelismo, que é o nosso Grace. Quem não sabe, porque tem muita gente chegando e ainda não sabe o que é o Grace, porque já funcionou, nós paramos, tem um tempo que nós estamos parados com os Graces. Quando nós pensamos em voltar, veio a pandemia e nós não demos prosseguimento. Mas nós vamos retornar e retomar os nossos Graces, que é Grupo Altar de Comunhão e Evangelismo. Nesse caso, nesse aspecto, a igreja adorando a Deus nas casas fará com que nossa cidade seja alcançada pelo rio de Deus. Você já imaginou o que é essa experiência maravilhosa que a gente tem na igreja, seja na quarta, na sexta, no culto dos jovens, no domingo à noite, a gente poder compartilhar isso lá na casa, lá no bairro, de um membro da igreja que convida o seu vizinho, sem uma formatação muito rígida, muito endurecida, mas um pouco mais leve, mais agradável, feito por pessoas que convivem ali naquela região. Então isso faz com que o evangelismo da igreja encontre um veio, uma forma de acontecer de maneira prática e muito eficaz, que são os grupos de comunhão, os grupos caseiros. Mas para a gente ficar bem familiarizado com isso, para que a gente possa casar essas duas coisas, adoração e pequenos grupos, vamos entender o que é ou o que são os pequenos grupos. Em primeiro lugar, o que é um pequeno grupo? O Dr. Paul Yong-Soo, que na verdade passou a ser chamado de David Yong, aliás, era David Yong-Soo, não, era Paul, né? Era Paul Yong-Soo, e depois de um tempo ele mudou o nome para David Yong-Soo, que é um pastor coreano. Ele responde o que é o grupo de comunhão da seguinte forma: o pequeno grupo é a base, ou é a parte básica de nossa igreja. Está falando da igreja dele. Este não é outro programa da igreja, ou seja, não é um programa à parte da igreja. É o programa da igreja. Não é um programa, não é um outro programa, é o programa. Para aqueles que trabalham diretamente com os grupos de comunhão, com os pequenos grupos, a ideia do grupo de comunhão, desses pequenos grupos, é a própria programação da igreja, não é apenas uma ação da igreja, mas é a igreja nas casas, nos lares. Ele tem um tamanho limitado, usualmente não mais que 15 pessoas, tem uma meta definida dentro do meu ministério, diz ele, associado, e também no meu ministério associado e no meu ministério. Ele tem vários ministérios associados ao dele. Tá? Ele tem um ministério pessoal e tem a igreja. Tem um plano definido que é dado para cada grupo de maneira escrita. Lá ele tem todo um programa já preparado. Então o que é tratado nos grupos de comunhão do David Yong-Soo ao longo da semana já foi passado ao longo do mês. Tem um programa que já foi passado tudo ali, bem elaborado e impresso e mandado para todos os líderes. Tem uma liderança definida, treinada em nossa escola. Como nós temos a nossa escola de desenvolvimento de líderes, o David Yong-Soo tem também na sua igreja uma escola de formação de líderes. Tem membros homogêneos que possuem background similar, ou seja, existe um grupo de pessoas, geralmente da mesma faixa etária, alguns bem direcionados, tipo alguns grupos que são só de mulheres, outros só de homens, alguns só de jovens, de adolescentes, de idosos, enfim. Mas essa ideia de ser um grupo homogêneo, que tenha o mesmo background, ou seja, que tenha pelo menos uma mesma condição social, essa é a ideia, é tudo muito bem formatado ali. Até porque, como acontece dentro de uma casa, e essa casa está dentro de uma rua, e essa rua está dentro de um bairro, você vai ter ali um background similar, todo mundo está vivendo praticamente numa mesma cultura, numa mesma condição social. Pelo menos é isso
basicamente o que acontece. Uma outra definição de pequenos grupos, essa vem de Shores, diz: grupos familiares são o grupo natural em que cristãos, com os seus dons, aprendem a servir os outros participantes, membros ou não do grupo. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem: não sei o que eu vou fazer aqui na igreja, não sei qual vai ser a minha tarefa aqui na igreja. Muita gente já pensou isso, com certeza. Os grupos de comunhão, e nesse caso, no caso da comunidade altar, os Graces, eles são esse lugar onde qualquer pessoa pode trabalhar, onde fica mais fácil de trabalhar, pode ser até um campo de treinamento. Não é essa a função principal, mas ali pode começar o ministério de alguém. Imagine, por exemplo, uma pessoa que começa a auxiliar um líder dentro do grupo de comunhão. Deixa eu explicar melhor para vocês. O grupo de comunhão, por exemplo, vou citar aqui o Paulo, que acabou de falar, o Paulo Marinho. Então o Paulo diz: eu quero um grupo de comunhão na minha casa. Ou algum vizinho dele pediu um grupo de comunhão na casa desse vizinho. E aí a igreja vai enviar para ali um líder e o vice-líder que vão trabalhar. Aquela pessoa que está recebendo o grupo de comunhão é o anfitrião, é o acolhedor, que vai acolher aquele grupo na sua casa. Esse líder é o que vai conduzir uma reunião basicamente de 50 minutos, 1 hora no máximo. Nessa reunião nós temos um momento de oração, de abertura, um programa muito singelo, muito simples. Um momento de oração, de abertura. Se tiver alguém que toque o violão, que faça uma canção, faz uma canção, ministra-se a palavra de maneira não muito, como é que eu diria, não um sermão, não muito bem elaborada, mas algo um pouco mais simples, mais coloquial, uma conversa. Nessas conversas nós vamos ver daqui a pouco como a gente pode fazer, mas algumas coisas podem ser ditas, por exemplo, dentro de um grupo de comunhão, como compartilhamento da palavra. Você lê, por exemplo, o Salmo 23. Né? Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode começar dizendo: o que é que essa palavra quer dizer para a gente? Nós temos um pastor que nos supre das nossas necessidades. Qual é a necessidade que você hoje gostaria de ser suprido? Olha só como a conversa vai fluindo, né? Ali tem testemunho, ali tem um momento de comunhão com aquelas pessoas, pode se colocar diante do grupo ou pessoalmente para o líder, um motivo de oração para o grupo interceder. Então olha como a coisa é simples, mas é um momento de culto, é um pocket culto, digamos assim, onde a gente pode, dentro daquela casa, encher aquele ambiente com a presença de Deus. Então isso é muito bom. A multiplicação planejada desses pequenos grupos é facilitada pelo fato de esses grupos produzirem constantemente novos líderes. Ora, se eu tenho alguém que emerge desse grupo, que é alguém que até se converteu ali, ou alguém que resolveu ir com o líder para estar ali naquele grupo auxiliando o membro da igreja, ele vai aprendendo, vai chegar um momento que ele vai ter desejo de compartilhar, ele vai aprender ali mesmo, fazendo. Daqui a pouco aquele líder multiplica esse grupo, um grupo que chega a 15 pessoas, já não dá mais na casa, vamos multiplicar, e tira aí 5 e joga para outra casa mais adiante, na mesma rua, no mesmo bairro, pode ser. E é assim que acontece essa multiplicação. Nesse caso, facilita também o treinamento, o treinamento prático do fazer, de compartilhar o evangelho, com aquela coisa um pouco mais leve, sem muito rigor litúrgico, mas um pouco mais intimista, porque é num lugar menor, mais face to face, onde podemos desmistificar os olhares a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito da igreja e desse relacionamento com a fé. Bom, no contexto dos grupos familiares acontece aquilo que está por trás do conceito de discipulado.
transferência de vida em vez do estudo de conceitos abstratos. Ou seja, estudar sobre discipulado, pegar uma lição como a gente faz, que é natural que se faça, ensinar conceitos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito da igreja, é algo eficaz, é importante, é necessário. Mas fazer isso dentro de um ambiente onde se pode, mais do que fazer discursos a respeito de algo, mais do que falar a respeito de algo, mas deixar as pessoas perceberem isso na prática, é que torna esse fazer nos grupos de comunhão, nos pequenos grupos, um discipulado muito eficiente, muito eficaz e de grandes resultados. Jesus modelou para os seus discípulos, ou seja, Jesus foi modelo para os seus discípulos enquanto esteve aqui neste mundo, uma igreja que estava ali embasada em relacionamento, viver junto em comunidade. Olha como Cristo ensinou. Cristo ensinou exatamente esse conceito, esse princípio, não através de discursos simplesmente e da sua grande sabedoria em falar, mas no agir, de colocar criança no colo, de abençoar crianças, de falar com pessoas na rua, de reunir-se na sinagoga, como nós já vimos nas nossas lições, de ir na sinagoga, ler o texto sagrado, de ir ao templo, mas também nas casas, no momento que partia o pão com os irmãos, na casa de seus parentes, muitas vezes na beira da praia, no pé da montanha, sobre a montanha. Ele conseguiu transformar essa pregação do evangelho em algo não mais confinado e restrito ao templo, mas que se podia fazer no dia a dia, nas casas e na comunhão, na vida diária, ali naqueles encontros diários com as pessoas. Fora desta comunidade família, o evangelismo deveria acontecer. Devido à explosão do Espírito Santo lá no Pentecoste, a igreja cresceu em número e também em qualidade espiritual. E a Bíblia diz que aqueles que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, aonde esse pessoal estava, preste bem atenção, no dia de Pentecostes, onde estavam os discípulos? Eles estavam numa sinagoga? Eles estavam num templo? Eles estavam numa tenda, num galpão alugado para fazer aquilo? Não. Sabe onde eles estavam? Eles estavam provavelmente na casa de Pedro, num lugar chamado cenáculo, que era um lugar de refeição. Eles estavam ali reunidos orando. E quando ali naquela cidade, vocês conhecem bem a história, pessoas de diversas regiões distantes de Jerusalém, que estavam ali para a festa do Pentecostes, eles estavam ali, estrangeiros de tudo quanto era parte das regiões ali próximas, e quando chegaram ali, que viram aquele barulho todo que estava acontecendo lá na casa de Pedro, lá no cenáculo, e eles começaram a se questionar. É nessa hora que Pedro se levanta e prega para eles, e ali naquele dia, quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho de Jesus. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. É claro que essas 3.000 almas, se você for realmente ver o contexto, foram 3.000 judeus que estavam em Jerusalém para a celebração da festa de Israel. Em Atos 2, 41, 42, continuando, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse aqui é o princípio básico de qualquer reunião, seja ela na igreja, seja ela no templo, seja ela na sinagoga, como era nos tempos de Jesus. Você tem um momento de doutrina. Doutrina é o ensinamento dos princípios fundamentais da palavra de Deus, da relação com Deus. Você tem ali comunhão. Comunhão é encontro de pessoas, é
comungar de sentimentos, de afetos, de amizades, nessa comunhão ali e no partir do pão. Aqui, tanto se pode ter a ideia da Santa Ceia, tanto da comunhão como do partir do pão, como de fato do compartilhamento das necessidades, da ação social, na verdade. Era também uma forma de ação social naquele momento. Muitos começaram a ser perseguidos e muitos estavam ali, e era muito comum do povo judeu que gostasse de ajudar aos outros. Isso é carregado para dentro dessa nova experiência de fé que é o cristianismo, digamos assim. Os cristãos novos, eles também carregam, porque são de herança judaica, eles carregam essa necessidade de ajudar aos outros. Então repartiam pão, você vai ver lá na frente que eles repartiam pão de casa em casa. E eles perseveravam na oração. Você já deve ter recebido de algum vizinho seu, de algum colega de trabalho, vou falar aqui com vocês, algum colega de trabalho, ou lá do prédio onde você mora, alguém que chegou com você e disse: vizinho, ou meu amigo, seja lá como é que você é tratado, pede oração lá na tua igreja pelo meu pai que está internado, pela minha tia que está internada, por mim que vou fazer uma cirurgia, pelo meu filho que vai fazer um concurso público, vai fazer uma seleção assim, assim. Já tiveram essa experiência? Então isso acontece. Essas pessoas, elas olham para aqueles que vão à igreja e acreditam que elas vão orar, que elas vão buscar a Deus, e pelo testemunho delas, essas pessoas acreditam que essas pessoas recebem alguma coisa de Deus, que esses irmãos recebem quando oram, quando clamam, mas elas mesmas não sabem como fazer isso. Quando você leva isso para dentro de uma casa, fica muito mais fácil a didática na hora de ensinar o que é ali um relacionamento com Deus, como é a oração, que às vezes parece distante dessas pessoas que não frequentam igreja nenhuma, porque elas imaginam que tem que ter todo um vocabulário, que tem que ter todo um sistema de oração, onde se use palavras mais rebuscadas, onde se tenha uma espécie de esboço de oração, quando a oração nada mais é do que conversar com o nosso Pai. E é no grupo, nesse pequeno grupo, nesse lugar de menos formatação, de menos formalidade, que a gente vai mostrar como que se pode orar por uma situação dentro de casa. Isso aí é fantástico, gente. Isso aí realmente é algo que a igreja precisa desenvolver. Então, logo essas pessoas se batizaram, imediatamente elas foram envolvidas em estudo, relacionamento, alimento e oração. Porque é esse o caminho. Uma pessoa se converte a Cristo, logo em seguida ela deseja ser batizada, ela vai ser ensinada, ela quer ser batizada, mas ela não quer ficar só aí. Se você se converteu a Jesus e você parou só aí, você ficou só na beira do caminho. Vamos caminhar mais, vamos mergulhar mais à frente, vamos aprender, vamos estudar para que a gente possa compartilhar o Evangelho de Jesus com outros e levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Não somente estavam envolvidas, mas as Escrituras declaram que estavam devotadas a essas coisas. Ao quê? A expandir o Evangelho. Outra passagem reforça esta ideia. Todos os que criam estavam juntos, diz o texto lá de Atos, capítulo 2, versículos 44 a 46. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso é lindo. É claro que nós estamos vendo aqui uma igreja que está nascendo. Havia extrema necessidade de que todo mundo arregaçasse as mangas para levar os fundamentos dessa igreja. Então essas pessoas se convertiam, judeus que olhavam e que ao escutarem a pregação
discípulos, dos apóstolos de Jesus, entendiam que Jesus de fato era o Messias, que tendo sido morto, crucificado, morto, sepultado, havia ressuscitado de entre os mortos e foi levado aos céus e que um dia voltará, porque essa é a dinâmica da pregação do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, mas voltará outra vez para nos buscar. Essa é a base de sustento da pregação do Evangelho para aqueles que ainda não se converteram. E aí, essas pessoas começaram a ver gente se convertendo, e essas pessoas com o coração tão pungente, tão cheio de alegria, de gratidão, vendiam as suas propriedades. Não eram campanhas de prosperidade que eles faziam, não era pastores sem vergonha que ficavam dizendo venda tudo e venha dar aqui pra gente. Não, eles faziam isso voluntariamente e faziam isso com a intenção de servir aos irmãos. Não era inclusive nem para a construção de templos, não, mas era para sustentar ali os irmãos uns aos outros e a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, segundo Burrill, apesar de alguns autores discordarem desta posição, se observa que o repartir do alimento, deixa eu só voltar para você entender, a ideia aqui que esse repartir pão de casa em casa tinha a ver com essa distribuição, sim, de alimento. Alguns acham que era apenas a ceia, mas aqui há discordância entre autores, mas se observa que o repartir do alimento era feito em casas, eles se reuniam-se no templo, o que implica que essa reunião juntos não eram todas em um mesmo lugar, não aconteciam no mesmo lugar, mas em muitas casas. Então havia muitos grupos se reunindo. Como eles não podiam, chega um momento que eles não podem nem mesmo mais ir ao templo e nem às sinagogas, porque eles são rechaçados pelos judeus e eles precisam de fato continuar pregando e expressando e professando a sua fé. Eles fazem isso nas casas. O grupo também se reunia antes disso no templo regularmente, no templo e na sinagoga. Isso nós falamos aqui exaustivamente nas aulas anteriores. Todavia, as reuniões eram primariamente realizadas em casas. Evidentemente, milhares de pessoas estavam reunidas em pequenos grupos, nutrindo e fortalecendo-se mutuamente. Então imagine só que o mundo hoje conhece o Evangelho de Jesus, pelo menos uma parte muito considerável do mundo, porque cristãos, ao ouvirem a pregação dos discípulos de Jesus, que ouviram a pregação de Jesus, começaram a abrir as suas casas e a permitir que os apóstolos entrassem para ensinar os seus familiares. Você vai ver lá na experiência, quando Paulo e Silas foram presos, e ali na prisão, diz a Bíblia, Paulo e Silas cantavam, e à meia-noite houve um terremoto, e logo que tudo se esclarece, que o carcereiro vem e acha que vai ser morto, porque achava que todo mundo tinha fugido, e ninguém fugiu. O carcereiro pega a espada, vai se matar, com medo de ser condenado por Roma, mas aí Paulo diz, olha, não faça isso, nós todos estamos aqui. E aí então ele diz, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí aquele apóstolo que não perdia tempo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E esse homem imediatamente tem a necessidade de levar essa pregação, essa palavra aos seus familiares. Você vai ver a guarda romana sendo impactada na presença de Paulo por aquilo que Paulo ensinava a eles, mesmo sendo escoltado por eles, sendo escoltado no sentido de vigiado, guardado mesmo pelos guardas romanos, mas ele não perdia tempo, a sua mensagem estava o tempo todo na sua boca e no seu comportamento. A igreja parece que perdeu isso.
Muitas pessoas têm até vergonha de dizer que são servos de Deus. Chega na faculdade e acham, ou nas escolas, acham que não podem se manifestar. Aí você vai engolir dentro das faculdades, dentro das escolas, tudo aquilo que os outros acreditam, mas menos você. Você ouve cada absurdo que a gente escuta nas escolas, nas faculdades, nos grupos, e muitas vezes os cristãos têm medo de falar da sua fé, da sua alegria de servir Jesus. Eu não posso ter vergonha de alguém que eu amo tanto, que é o meu Senhor. Então, essas pessoas que se reuniam ali, o grupo que também se reunia no templo, saíam primariamente pelas casas. Milhares de pessoas, imagine agora nesse momento. Olha, eu estou aqui na minha casa, está aqui a minha filha, minha esposa, você está aí na sua casa, alguns com seus familiares ali assistindo a essa aula. Mas imagine isso. Imagine que hoje, ao invés de nós estarmos via online, o Reginaldo com a Risa estivesse lá na casa deles convidando pessoas vizinhos para compartilhar a palavra. O Naldinho lá na casa dele compartilhando com seus vizinhos. O Paulinho com a Tita lá na casa dele compartilhando com seus vizinhos. O Alessandro lá no apartamento dele compartilhando com seus vizinhos. Cada pai de família reunindo seus vizinhos, chamando pessoas de maneira, lógico, treinada pela liderança da igreja para fazer isso. Você já imaginou que nesse momento, se fosse isso, agora é bom, é maravilhoso, você está sendo edificado, ensinado, está aprendendo aqui na nossa ECC, mas imagine que hoje fosse o dia de nós fazermos as reuniões caseiras, os nossos graces. Nós teríamos pelo menos aí umas 20 casas pregando o evangelho. Imagine se ao longo de um mês, não vou nem dizer um mês, vamos colocar 2 meses. Se em 2 meses, em cada um desses grupos, uma pessoa se convertesse. Uma. E quando eu digo se convertesse, é se converter, ser discipulado, ir à igreja. Nós teríamos pelo menos de 2 em 2 meses, preste atenção, de 2 em 2 meses nós teríamos pelo menos 20 pessoas a mais na igreja. Ora, uma pessoa que se converte, mas geralmente se ela é casada, ela vai levar a esposa, se ele é um homem, vai levar o esposo, vai levar os filhos. Então imagine, mas vamos imaginar que são 20 pessoas, uma de cada grupo, de 2 em 2 meses, uma só, 20 pessoas. Em um ano, nós teríamos um acréscimo de pelo menos 120 pessoas por ano. Agora, vai multiplicando isso. É claro, gente, que isso é uma realidade. É claro que isso é uma possibilidade. Quanto mais estiver alguém pregando, quanto mais pessoas estiverem pregando, compartilhando o evangelho de Jesus com outras pessoas, mais possibilidades de a igreja crescer é real. Então, gente, é uma possibilidade. Mas pastor, isso dá muito trabalho. Gente, você acha que qualquer coisa que a gente faça para Deus é muito trabalho? Para alguém que estava indo para o inferno, como nós, que não merecíamos nada, Jesus foi à cruz. A Bíblia diz que ele sim verá o fruto do seu penoso trabalho. Você quer trabalho? Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, a se entregar por nós. Olha aqui, esta citação de Michael Weber, acho que é isso, eu não sei bem a pronúncia aqui, Weber, mostra a importância de se trabalhar com os pequenos grupos para alcançar o ideal do Novo Testamento. O que é que ele diz? Para se conseguir o nível de relacionamento edificante descrito no Novo Testamento, os pequenos grupos são essenciais. Eles oferecem uma oportunidade de conhecer mais profundamente um grupo menor de pessoas. Isso conduz à confiança mútua que permite a cada cristão compartilhar sua vida com o outro. Então se pode verdadeiramente carregar os fardos uns dos outros
encorajar e mesmo admoestar quando necessário, conhecendo melhor os outros e a si mesmo através do estudo da Bíblia, da oração e do compartilhar. O crente pode crescer e ser semelhante a Jesus, conhecendo-o mais profundamente. Então veja só como a dinâmica dos pequenos grupos são muito proveitosas, porque provoca entrosamento, provoca comunhão, provoca intercessão, interesse de uns pelos outros e vai fortalecendo a comunhão da igreja e vai expandindo essa igreja ao ter novos membros, novas pessoas se convertendo a Cristo e vindo servir a Deus. Uma pessoa que se converte, ela pode ser um instrumento para alcançar outras milhares de pessoas. Você está entendendo isso? Amém, meus queridos? Quando o Espírito Santo controla um grupo cristão, cada crente se une a uma pessoa em comum, o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus passa a ser esse elo, né? Essa coluna central, essa coluna dorsal, onde tudo mais vai se juntar. Nós somos unidos uns aos outros através de Cristo. Então, esse momento de relacionamento com Ele provê unidade e harmonia ao grupo e conduz todos a uma atmosfera indescritível que não pode ser conseguida fora de um grupo de cristãos. Eu sei que algumas pessoas podem imaginar assim, bom, mas eu tenho amigos que não são cristãos e eu tenho uma sintonia muito boa com eles. Me desculpe, você pode ter uma sintonia muito boa com qualquer pessoa e eu não vejo nenhum problema com isso. Mas existem entrosamentos que dizem respeito à nossa fé, que não adianta a gente ter aquela nossa mente mais moderna e achar que vai ser possível, porque tem coisas, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele a tudo discerne, mas de ninguém ele é discernido. Então, quando Cristo é esse agente catalisador para onde todos nós convergimos, ele passa a ser esse agente de unidade e de entrosamento daquele grupo que se reúne em torno dele. O lugar não é o fator mais importante na adoração. Com certeza. Elas não precisam ir a um lugar sagrado com a finalidade de adorar. Não estou excluindo o fato de ir para a igreja. É claro que a gente precisa ir para a igreja. Mas não é, se a pessoa não vai à igreja, se a pessoa não tem condições de ir à igreja, ou se ela vai à igreja apenas 1, 2, 3 vezes na semana à igreja, não é por causa disso que ela não vai ter os outros dias de adoração. Ela pode adorar em qualquer outro lugar. E se tiver essa oportunidade de adorar dentro de casa e compartilhar esse momento de adoração com outras pessoas, lógico que fica muito melhor. Então, a verdadeira adoração é definida pela obediência a Cristo em cada ato da vida do cristão. A adoração não pode acontecer apenas uma vez por semana, no domingo à noite. É uma atividade realizada durante toda a semana e eu estou falando isso aqui repetidas vezes. A adoração é uma vida de obediência ao Mestre. Paulo elaborou esta nova teologia da adoração. Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cada crente, em harmonia com os dons espirituais, desenvolve o ministério individual para o Mestre. Embora faça um ministério individual, nota-se entre os irmãos uma independência caracterizada pela diversidade dos dons espirituais que produzem o sentido de comunidade. Nós somos um corpo, mas cada membro tem sua função e essa multiplicidade de dons que não é distribuída a uma só pessoa, mas a todos os membros dessa comunidade, faz com que cada um com o seu dom, com os seus dons, se some aos dons dos outros
e a obra de Deus torna-se plena e se realiza de forma completa. Assim, o entendimento da adoração em conexão com a utilização dos dons espirituais aparece no começo da principal passagem teológica de Paulo, que descreve a igreja como uma comunidade. Então, a igreja, ela é uma comunidade. Ela é um grupo que tem um fundamento comum. Ela tem um fundamento comum, uma base comum. Ela tem construções comuns de pensamentos. Claro que nós temos divergências, claro que temos, mas nós temos algo tão profundo e principalmente algo que nos liga uns aos outros, que é inabalável, que é a fé em Cristo Jesus. A comunidade, ela é sim uma junção de pessoas de diversas culturas, diversas classes sociais, diversos núcleos familiares, diversas culturas, conhecimentos diferentes, gêneros diferentes, porém tem algo basilar e comum: a presença de Jesus. De acordo com o apóstolo Paulo, a igreja não se reúne para adorar a Deus porque a adoração é realizada através dos detalhes da vida do cristão, mas para estar em comunidade. Olha que coisa linda. Muito mais do que se reunir para adorar, a igreja vive em adoração e se reúne para estar em comunidade, para estar em comunhão. Isso não significa dizer que as pessoas não adoram quando vão à igreja. Elas adoram unicamente porque é parte de suas vidas. A adoração não é algo realizado no domingo à noite, é a vida do cristão. Se relacionamento em termos de comunidade é o motivo das reuniões da igreja, então ela deve ser composta de pequenos grupos onde indivíduos possam encontrar comunhão uns com os outros. A igreja é o principal lugar de reunião para os cristãos, embora algumas pessoas tenham dificuldade de construir relacionamentos em grandes grupos. Por isso, uma grande reunião somente terá significado se os relacionamentos forem construídos nos pequenos grupos. A gente percebe isso, gente, na própria comunidade. Na quarta-feira, quando a gente chega mais cedo, que tem ali a galera que vai tomar café ali na nossa salinha, a gente já vê que ali já houve entrosamento. Algumas pessoas que eram um pouco distantes, que não conseguiam entrar em grupo nenhum, que tinham dificuldade de se relacionar com um grupão, quando começa a se relacionar com pequenos grupos, começa a criar redes de conexão. Porque imagina, se eu me relaciono com o José, que faz parte do grupo do João, que faz parte do grupo do Antônio, que faz parte do grupo do Pedro, eu começo a criar uma rede de conexão com as outras pessoas. Mais difícil é quando eu chego na igreja e eu vejo aquele grupão e eu não sei com quem eu vou me relacionar. Nos pequenos grupos, a gente vai entrando gradativamente no grupão. Isso é maravilhoso. A igreja é o principal lugar de se adorar. Como é bom de nós nos reunirmos. Mas tem gente que tem dificuldade de criar vínculos. Tem gente muito tímida. Tem gente que tem dificuldade de chegar e falar com todo mundo. Tem pessoas não, que aonde elas chegam, ela já vai falando com todo mundo. E aí, tudo bem? Meu nome é fulano e tal. Mas tem gente que tem essa dificuldade. E o pequeno grupo, ou os pequenos grupos, têm essa função de criar esse caminho de entrosamento. Quando a pessoa vê, ela já faz parte do grupão, já está se relacionando com todo mundo. No pequeno grupo também é lugar de testemunho. Eu não vou ler todo o texto, mas nesse lugar, que é o pequeno grupo, ou Grace, que nós chamamos de Grace na nossa igreja, é um lugar onde você pode ouvir os testemunhos. Olha como é lindo isso. Olha como isso é maravilhoso. A gente constrói na cabeça uma barreira muito grande para essas reuniões, mas é tão simples, gente. É chegar dentro de uma casa e compartilhar Cristo. Daqui a pouco, você na semana seguinte,
você pergunta para alguém, e aí, como foi a sua semana? Aí uma pessoa diz, deixa eu falar uma coisa. Domingo passado, aliás, na semana passada, imagina, quinta-feira passada, quando eu vim aqui, eu estava com uma angústia no coração, mas na hora que o Senhor falou isso, na hora que orou, eu senti que meu coração foi aliviado, foi tratado, e eu tive uma semana tão maravilhosa. Olha só que lindo, um testemunho que outra pessoa vai ouvir e vai dizer, poxa, eu quero experimentar isso também na minha vida. Daqui a pouco é essa outra pessoa que está compartilhando na semana seguinte, no mês seguinte. O testemunho é algo muito importante e edificador dentro dos pequenos grupos. Aqui, vivendo a Bíblia não pode ser só estudada com esse olhar mais teológico, mas ela deve ser compartilhada, ela deve ser experimentada. Aqui tem uma coisa importante que eu acho que é bom a gente ler. Ela não deve ser estudada nos pequenos grupos, mas também aplicada à vida diária. Eu falei isso lá no início. Devemos fazer perguntas práticas. Olha só como se pode compartilhar a palavra de Deus dentro do pequeno grupo. Que promessa o Senhor faz para mim? Pega a Bíblia. Se você fizer uma pergunta dessa dentro de um grupo, você acha que Deus tem promessas para nós? Diga aí, irmã Raquel. Diga aí, irmão Joel. Deus tem promessas para nós? Aí você diz, tem. Aqui, olha, a Bíblia diz, eu gosto do Salmo 23, vou repeti-lo. O Senhor é meu pastor, olha, Ele promete ser o nosso pastor. Qual é a verdade que Deus deseja aplicar em minha vida? Ou seja, o que é que Deus quer me ensinar com esse texto que eu acabei de ler? Que verdades práticas podem ser desenvolvidas na minha vida que estão na palavra de Deus? Que princípio o Senhor quer ensinar-me nessa lição, neste texto sagrado, neste capítulo da Bíblia? Não é? Isso faz com que as pessoas tenham sede, vejam a Bíblia não apenas como aquele livro de capa preta, mas uma fonte de vida. Ao perguntar que princípios Deus tem para a minha vida, essas questões podem ajudar a fazer essas aplicações das verdades de Deus a nós, a nossa vida diária. Mais do que apenas conhecimento bíblico, elas aprendem aplicações da Bíblia na vida diária. Ou seja, a gente encurta esse distanciamento entre o leigo e a palavra de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia porque tem dificuldade de entender. E lá no pequeno grupo é um lugar onde pequenas dúvidas ou grandes dúvidas podem ser tiradas, dirimidas, e muitas verdades práticas podem ser aplicadas à vida diária das pessoas. Essa foi a nossa lição de número 5, a lição Adoração e Pequenos Grupos.